Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, hoje eu vim trazer um vídeo que vai ser conversando com vocês. Vim contar, gente, o meu relato de parto. Queria ter gravado esse vídeo, gente, há um tempinho. Mas, gente, não deu pra me gravar. E eu vou contar pra vocês aqui no vídeo do porquê que não tinha dado pra me gravar esse vídeo. Mas, enfim, gente, vim contar então. Eu espero que esse vídeo não fique muito grande, gente. Eu vou tentar resumir, contar assim o mais rápido possível, né? Só as partes principais. E assim, gente, a minha cara tá cinza, mas é por conta que o quarto da minha irmã é cinza, gente. E a cortina tá fechada, por isso que parece que é cinza. Mas enfim, gente, minha bebê tá aqui, tá dormindo. E enquanto ela tá dormindo, eu vou falando pra vocês, tá? Então é isso, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscrevam e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Vou contar então pra vocês, gente, meu relato de parto. Vai fazer já, gente, um mês que eu tive minha bebê, tá? Vim contar, gente, porque eu tive meu parto que era pra ser induzido, né, pelo SUS, mas acabou tendo que fazer cesárea de emergência. Então eu vou contar pra vocês, tá? Gente, foi a porta fechando. Enfim, gente, então vamos lá, vou contar então pra vocês. Bom, pessoal, a data prevista do parto da minha filha era pra ser no dia 25 ao dia 27 de novembro, né, o mês passado. Só que, gente, no sexto mês de gestação, eu descobri que eu tava com pressão alta. A minha pressão, gente, ela não chegava a 15, mas ela ficava 14 por 8. E aí, meu médico do pré-natal que eu acompanhava, ele disse pra mim que já era meio que alta. Então, eu tinha que ficar até vendo a pressão, ele me deu remédio pra ela não subir, virar pré-eclâmpsia. E, enfim, gente, então eu tive pressão alta na gravidez, então meio que foi uma gravidez de risco no final. E, enfim, gente, na última consulta que eu tive com 8 meses e meio no posto de saúde, o médico já falou pra mim que ia me encaminhar pra maternidade. Só que, gente, eu queria muito ter minha filha numa maternidade que ela era na faculdade. E aí, gente, o médico falou que eu não poderia ter lá por conta que eles não atendiam gravidez de risco, né? Só gravidez normal. Então, eu tinha que só dois lugares para escolher. Aí um era chamado Mater e o outro Santa Casa. Só que, gente, eu tinha colegas minhas lá do meu serviço que elas tiveram na Mater e elas disseram pra mim que não era muito bom porque lá eles só queriam parto normal. Era muito difícil eles fazerem uma cesárea, tipo, você morria mesmo pra ter um parto normal, então eu fiquei com bastante medo disso acontecer comigo e acabei não indo pra lá. Então acabei escolhendo a Santa Casa por achar que era melhor. Só que no final das contas, gente, foi meio que basicamente quase que a mesma coisa, se eu tivesse tido na Mater. Mas enfim, gente, então nessa consulta o médico me encaminhou para Santa Casa, disse que era para eles entrarem em contato comigo. E aí eles me mandaram mensagem, agendaram a minha consulta, né, lá. E aí no próximo mês, no começo de novembro, no dia 4, foi a minha primeira consulta na maternidade. Aí eu fui lá. E aí eu passei, gente, com uma médica. E assim, gente, aqui na minha cidade tem muito estudante, sabe? No hospital. E na maternidade não foi diferente. Tinha muito estudante que me atendeu. E assim, gente, não é querendo fala, não, porque eles têm que aprender assim, mas sério, gente, é muito. Eu, pra mim, particularmente, achei muito ruim, porque eu tinha que ficar sendo atendida por estudante, não por profissionais mesmo, que já tá ali há bastante tempo na área. Então, assim, pra mim, foi um pouco estressante por conta disso também. Mas enfim, eu passei com uma estudante lá, com essa médica, e assim, eu gostei bastante dela. Ela falou pra mim que infelizmente não poderia ficar segurando a minha gestação até 40 semanas, né? Que a gestação pode ir até 41, quase 42 semanas, mas a minha não poderia chegar até 40, gente. No máximo até 39 semanas ela ia segurar. E eu faria na terceira semana, 39 semanas. Mas, assim, gente, na primeira consulta era pra mim estar de 36 semanas, contando com a data da última ultrassom que eu fiz. Só que ela falou, gente, que ela segue em a data da menstruação. Então, eu já tava de 37 semanas, né, da última menstruação. Então, na outra semana eu já ia fazer 38 e na outra já 39. E aí ela falou, então a gente quer segurar até 39 semanas. E falou pra mim que ou faria indução, ou eu poderia escolher, gente, a cesárea. Mas ela disse que eles escolhem mais a indução, o parto normal, e eles falam benefício, né, do parto normal.
que você se recupera super rápido, né? Tipo, no outro dia você já consegue fazer as coisas super de boa. E você tem um vínculo maior com o bebê quando ele nasce, enfim, né? Ela falou. Só que ela disse, gente, que eu poderia escolher também a cesárea, né? Ela me explicou como funcionava a cesárea, enfim. E aí, gente, ela falou que se eu quisesse escolher a cesárea, na próxima consulta eu já falava pra ela que ela já agendava. E aí, gente, eu, assim, tava com um pouco de medo. Na verdade, eu tinha medo dos dois, mas durante a gravidez eu acostumava o meu corpo porque eu sabia que poderia ter, ser parto normal, né? E que pelo SUS eles iam tentar muito ter o parto normal. Mas enfim, gente, aí eu também pensava muito, gente, no final da gestação, eu sentia muito que seria cesárea, porque eu não sentia, tipo, contração de treinamento, eu não sentia os podromos, sei lá como é que fala, nos últimos meses, né, acho que é no 9º mês que começa, que é quase as mesmas dores da contração do trabalho de parto, eu não sentia nada disso, gente, era super de boa, não sentia nada. Então, pra mim, eu falava, eu acho que eu vou ter cesárea, porque eu acho que eu não vou ter nem dilatação, enfim. Então, na minha mente, eu imaginava isso. E aí, então, eu imaginava que poderia ser cesárea mesmo. Aí, na outra consulta, gente, na última consulta que eu fui, que na verdade era pra ser a antepenúltima, era uma outra médica que me atendeu. Eu não gostei muito dessa médica, gente, porque ela foi super mal educada, assim, comigo, ela era bem grossa. Ela falou, gente, que não ia escolher cesárea. Eu falei pra ela que a médica disse que eu, tipo, poderia escolher, que era uma escolha minha, que eu poderia escolher sim cesárea, mas ela disse que não, gente, que ela ia falar. Ela falou assim que mesmo que eu tivesse pressão alta, não correria risco de mim fazer um parto normal, que pra mim, na verdade, seria melhor. E aí, então, ela falou, gente, que ela ia marcar pra mim induzir, que aquele dia seria a última consulta com a médica. E que na outra semana eles já iam agendar pra mim já ter, né? Já pra mim internar mesmo. Aí ela ela fez a cartinha, gente, pra mim levar na maternidade, que era na parte de baixo, gente. A parte de cima era só atendimentos, assim, e na parte de baixo já internações, né? Aí ela fez a cartinha, gente, e falou que não ia ser parto induzido. Eu falei pra ela, gente, que eu tinha muito medo de fazer um parto induzido, porque eu tinha medo de não dilatar. E ela falou que, gente, o parto induzido durava 3 dias. E eu fiquei com muito medo, gente. Imagina ficar 3 dias sentindo dor e não ter dilatação e acabar sendo uma cesárea. Mas, enfim, gente, fiquei com bastante medo. Eu via muitos vídeos antes mesmo, gente, dela falar que ia ser um parto induzido. Eu já via vídeos, gente, de relatos de mulheres que teve parto induzido e, sério, gente, era muito sofrimento. E aí eu ficava com bastante medo. Mas enfim, gente, depois disso eu acabei ficando mais tranquila, né? Fui me acostumando, porque infelizmente ia ter que ser um parto induzido, não tinha escolha. Essa última consulta a gente foi no dia 14. E aí ela fez a cartinha pra mim ter a bebê no dia 17. Que seria quando eu estivesse com 38 semanas e 6 dias. Porque aí na sexta-feira eu já fazia 39. E enfim, gente, durante esses dias, foi aí quase uma semana, eu comi bastante abacaxi, gente, mas pra mim não virou nada. Só me deu feridinha na boca. Fiquei fazendo exercício, gente, dancei também pra ver se eu dilatava. Eu via vídeos, gente, de receitas que faziam assim pra entrar em trabalho de parto, que comia tamara, ou também óleo de rícino com pasta de amendoim, gente, só que eu nem fiz. Eu queria muito ter feito, mas eu fiquei com medo de fazer, gente, acabar era me dando uma dor de barriga do que entrar em trabalho de parto, porque dizia que assim, já adiantava as contrações, sabe? Pra você já entrar em trabalho de parto. Mas enfim, gente, aí chegou na quinta-feira, eu fiquei com bastante medo, gente, de mim não conseguir dormir, de mim ficar bem ansiosa e perder o sono. Mas eu acabei dormindo bem. Tentei ficar calma, gente, fiquei bastante calma. Eu vi alguns vídeos que a indução foi ótima, né? Nem sempre a gente vê coisa ruim na internet. Mas então eu fiquei bem tranquila, gente. Eu colocava na minha mente que aquela dor ia ser temporária e que logo logo eu ia ter minha bebê nos braços, que aquela semana eu já ia conhecer minha bebê. E enfim, gente, fui bem confiante, pedindo a Deus, né, que ele me ajudasse. E, enfim, gente, aí chegou na quinta-feira, era dia 17, e ela marcou a gente para as 8. Aí eu cheguei lá, gente, meu marido não entrou comigo. Lá é bem ruim, gente. Tipo, na maioria das vezes, o acompanhante não entra. Só entra quando realmente você já tá no quarto para ser internado. Quando você já tá internado, na verdade. E, enfim, já eu cheguei lá, só entrei sozinha, fiquei na recepção pra moça me dar a folha pra me assinar.
E aí eu fiquei um tempão, gente, até chamar eu pra ir lá e eu assinei. Aí depois a gente fica numa salinha com algumas outras grávidas que vão internar, ou umas que só vão passar pelo médico, assim, que aconteceu alguma coisa na gestação. Enfim, gente, eu fiquei lá, fiquei um tempão, fiquei mais de uma hora, né? Já tinha algumas grávidas lá que já ia fazer a cesárea no dia, já tava agendada. E eu e mais uma outra, a gente ia ser indução. Enfim, gente, eu passei pela médica lá, a médica consultou, disse que era só pra mim aguardar agora um quarto, né? E ela falou pra mim, ela me explicou como que funcionava a indução novamente. E eu perguntei pra ela quais seriam os comprimidos que iam usar. Aí ela falou, gente, que era um tal de menosprazol, alguma coisa assim. E esse remédio, gente, ele é usado para aborto, né? Mas ela disse que eles usam com tanto menos pra ele meio que acelerar, sabe, o útero, tipo, contrair o útero pra gente acabar sentindo as contrações e ter a dilatação. E enfim, gente, aí depois de um tempo demorou bastante pra liberar um quarto. Aí a gente finalmente liberou um quarto, a enfermeira me levou lá na maternidade. Cheguei na maternidade, gente, aí a enfermeira chegou lá, me deu uma camisola. E aí, gente, o que eu fiz? Eu fui trocar, eu acabei deixando a camisola cair dentro de uma banheira que tinha dentro do banheiro. E eu não vi que tinha água, gente, porque eu já tava ficando ansiosa, né? E aí, eu acabei molhando, aí ela chegou, me deu. E assim, gente, lá na maternidade são só alguns quartos. E esses quartos têm duas macas, né? Que em cada quarto são duas grávidas. E eles separam, gente, com uma cortinona, assim, sabem? Aí já tinha uma moça que ela já tava com a bebê dela, que ela já tinha até ganhado, ela tinha feito a cesárea. E enfim, gente, aí eu cheguei no quarto. Aí depois, gente, que eu cheguei no quarto, que liberaram meu marido pra entrar. Aí ele entrou com as bolsas. Coloquei, gente, a camisola maior do que eu, gente. Eu vou postar um vídeo aí quando eu tava andando pelo hospital, gente. Pra dilatar, né? E aí eu tinha dado um jeito, gente, eu apertei a camisola pra não ficar tão grande. Aí, enfim, gente, quase 1 da tarde que eu tinha conseguido o quarto. E aí a médica foi, na verdade foi um médico já, gente, um estudante, pra fazer o cardiotoco. Aí, gente, a gente foi fazer o cardiotoco, só que ele falou que não tava assim, gente, bom, mas podia estar melhor, né? Ele perguntou se eu tinha comido, porque às vezes poderia ser isso, às vezes minha pressão querendo abaixar. E aí eu falei pra ele, gente, que eu tinha tomado um café só. Eu tinha comido de manhã bolacha e tinha tomado café com leite. Só, gente, que antes de ir pro hospital, eu joguei tudo fora, porque tinha muito jogo na gravidez. E de manhã cedo, tudo que eu comia eu jogava fora. Então, basicamente, eu fui com o meu estômago vazio e já tava querendo até me dar dor de cabeça, gente, porque além de lá ser muito gelado por ter ar-condicionado em todo quanto é canto, eu tava com muita fome. E aí, gente, ele falou então que ia chamar a moça pra trazer uma marmita pra mim comer. Gente, essa marmita demorou umas 2 horas. Meu marido teve que cair atrás umas 1000 vezes. E acabou, gente, que lá tem uma cantina. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, vai comprar alguma coisa lá pra mim comer, senão eu vou morrer de fome. Aí, gente, ele chegou lá, não passava crédito, só débito ou Pix. Aí foi mó sacrifício, gente, porque eu não tinha dinheiro na conta. Mas enfim, conseguimos. Aí eu falei pra ele comprar, ele comprou. Comi correndo, gente, como eu chegar algum médico falando pra mim que eu não podia comer salgado, nem tomar coca. Mas enfim, a gente comi. E aí, depois de umas 2 horas, gente, sério, depois de 2 horas, que a moça chegou com a marmita, eu falei, cara, se eu demorasse, gente, se eu esperasse essa marmita, realmente a minha pressão ia abaixar e eu ia desmaiar lá, gente, de tanta fome. Enfim, aí, gente, a médica chegou antes da marmita. Ela perguntou se eu tinha comida. Eu falei pra ela que eu não tinha comido, tava esperando a marmita, mas que eu tava cheia, porque eu tinha feito meu marido comprar algum salgado na cantina. E ela ficou uma brava, gente. Ela disse que o paciente não podia comer, apenas acompanhante, né? Aí, enfim, gente, mas tinha comido. E aí eu tava cheia, aí depois a marmita chegou, gente, eu nem comi a marmita. Enfim, gente, aí depois de umas quase 2 horas, aí a médica falou que já ia começar a introdução do comprimido. Ela ia fazer cada 4 horas, ia colocar um comprimido e ia fazer o exame de toque. Aí ela fez antes, gente, o exame de toque antes de colocar o comprimido. E, gente, sério, eu nunca tinha ido pra um ginecologista. Eu nunca, gente, fiz exames desse tipo, sabe? Então, pra mim foi muito constrangedor fazer esse exame. Mas enfim, né, gente, tinha que fazer porque eu tava grávida. Enfim, aí ela fez, gente, eu tava com 1 centímetro já de dilatação. Creio eu que seja por conta que eu tava fazendo as coisas em casa pra dilatar, né?
Aí eu cheguei lá, a gente com 1 centímetro, então faltava 9. Aí eu tentava me acalmar, a gente falava, tipo, falta só 9, só 9. Enfim, gente, ela colocou o primeiro comprimido, ela disse que era pra ficar uns 40 minutos. Só que a cada 4 horas a gente era um médico diferente. Cada médico ficava no plantão, colocava o comprimido. Só que não era só o médico, gente. Eles falavam pros estudantes fazer toque na gente. Ou às vezes era um estudante que botava na gente o comprimido. Sério, a gente foi muito constrangedor, muito dolorido. Horrível. Enfim, gente, o primeiro comprimido não deu, assim, tanto resultado. Aí depois de 40 minutos, gente, eu falei pro meu marido pra ele ir comigo pra gente andar, né, pelo hospital, pra mim dilatar. Aí eu ficava andando, gente, eu andei muito naquele hospital, subia, a gente descia escadas, sabe, escadas e escadas mesmo. A médica até falava pra mim, não precisa fazer tanto esforço, só andar mesmo pelo corredor, não precisa ficar subindo e descendo escada, não. Mas eu subia, gente, porque eu queria dilatar logo. E enfim, gente, aí foi a cada 4 horas, né? Botava esse comprimido. Eu ficava 1 hora deitada pra esperar ele começar fazer a reagir, né? E aí depois eu podia andar. Enfim, gente, foi aí. No primeiro e no segundo, gente, eu não senti nada. Mas eu dilatei depois de. Acho que foi no terceiro comprimido, gente. Comecei a sentir uma dorzinha nas costas. E aí eu tava já com quase 3 centímetros de dilatação. Isso, gente, já era tipo quase umas 9 da noite. E, enfim, gente, não senti nada assim na primeira noite. Eu senti mais, era só umas dorzinhas bem fracas mesmo, gente, nas costas. Sabe quando as costas quer começar a doer? O começo das costas? É como se fosse uma dor de TPM. Aí eu comecei quase a sentir. Mas o que tava mais, gente, me matando era a dor de cabeça, que eu tava com muita dor de cabeça. Desde manhã cedo, gente, que eu tava, desde quando eu tinha demorado pra almoçar. Aí eu tava com muita dor de cabeça. Tomei remédio, gente, mas a enfermeira me deu remédio. Me deu o remédio da pressão. Minha pressão tava ok. Aí, gente, no outro tava ok. Aí, gente, de madrugada, eu andei pra caramba de novo. Eu andava, gente, meu marido falando pra mim descansar. Eu falava pra ele que eu não queria descansar. Eu queria andar logo, eu queria dilatar. E a cada vez, gente, do comprimido, tipo, no quarto comprimido, gente, eu tava ainda com 4 centímetros de dilatação. Minha preocupação, gente, era ficar cada vez botando comprimido e eu ficar só dilatando só de a cada 2 horas 1 centímetro. Então eu via que eu ia sofrer bastante, talvez realmente ia durar os 3 dias. Eu queria que realmente durasse 1 dia e meio, quase 2. E, enfim, gente, então eu fui de madrugada, fiquei andando também, aí eu descansava um pouco, aí eu dormia por conta da dor de cabeça. Aí eles faziam um exame de toque, gente. E, enfim, aí durante a madrugada, a gente, bem no final da madrugada, era tipo umas 4, 5 da manhã, 5 para 6 da manhã. Eu comecei a sentir muita dor nas costas, gente. As dores nas costas já tinham começado a aumentar muito, mas muito mesmo. E aí, gente, eu andava, eu sentia muita dor. E aí tinha a menina que também tava comigo lá, que ela tinha induzido. Ela não tava tendo nenhum centímetro, gente. Ela não tava sentindo nada, já eu tava sentindo. E aí, gente, quando a médica, quando. Aí, gente, era umas quase 7 horas da manhã. Eu tava já sentindo muita dor, a gente não conseguia ficar sentada na maca, não conseguia ficar deitada na maca, eu só conseguia ficar em pé, sabe? Tipo, fazendo agachamento, pra ver se aliviava, ficava, tipo assim, balançando as costas pra lá e pra cá, como vocês veem em vídeos assim de parto. Relaxava um pouco, gente, mas tava doendo pra caramba. E aí, gente, a médica chegou lá, uma outra médica, das 6 da manhã, 6h30, Aí ela chegou lá, a gente viu quanto que eu tava, ela falou que eu já tava de quase 5 centímetros. E aí ela disse, gente, que já ia estourar a bolsa. E aí, então, ela pegou e estourou a bolsa. E aí, gente, aquela agona assim na maca. E eu fiquei até surpreendida de ver tudo aquilo de água. E ela disse que ia ficar, a gente cada vez ia saindo mais. Aí antes, gente, a médica tinha falado pra mim que talvez ia ficar saindo um tampão, né? Aí durante a madrugada saiu, gente, um pouco de catarro. Ia saindo um pouco, de pouquinho em pouquinho, gente, um tampãozinho, sabe? Aí depois que, no começo do outro dia da manhã, que a médica estourou minha bolsa. Aí, gente, quase lá para umas 8 da manhã, a médica resolveu já me levar para a sala de preparação mesmo pro parto, onde tinham bolas, né? E eu ficava pensando, a gente falava, cara, não vai ter nenhuma bolinha aqui para me ajudar a dilatar mais rápido, eu vou ficar só andando. E aí, gente, ela me levou então pra esse quarto que tinham lá umas 6 bolas, umas bolonas lá. E aí, gente, ela pegou e falou assim, ó, pega e vai no banheiro. Ela falou pra me tirar a camisola e ficar lá embaixo do chuveiro, que ela falou que era uma opção para dilatar mais rápido.
porque eu já tava com quase 6 centímetros, então ela disse que já estava quase pra chegar. Enfim, gente, eu fiquei embaixo desse chuveiro, gente, por mais de 1 hora. E essas dores, gente, começou a aumentar. Começou a aumentar muito. Eu comecei a sentir muitas dores fortes, gente, nas costas. E começando a sentir no começo também, tipo, as cólicas. Gente, sério, que dores absurdas. Muito misericórdia. É realmente, gente, a dor da morte. Sério, é uma dor que não tem explicação. Não tem como você explicar, é só você sentindo mesmo. E aí, gente, eu não tava mais aguentando, sabe? Aí eu fiquei mais de 2. Tava fazendo quase 2 horas que eu estava embaixo da bola. E meu marido ficou no outro quarto. Eu falei pra enfermeira, pelo amor de Deus, chamar ele. E aí ficou uma enfermeira lá, a gente falou, não, vou puxar assunto. Mas sabe quando você não aguenta conversar, você só quer chorar, assim, de tanta dor que você tá sentindo? Era o que eu tava naquele momento, gente. Enfim, eu falei pra ela que eu queria sair daquele chuveiro, porque a gente não tava vendo melhoria naquele chuveiro. Eu só tava sentindo mais, era abafamento, sabe? Era um calor excessivo. Eu tava sentindo falta de ar quase ali dentro, com uma dor absurda. Enfim, gente, eu saí, coloquei uma outra camisola, né? Porque eu usei a outra camisola pra me secar, porque a minha bolsa ainda tava lá no outro quarto. Enfim, gente, deitei um pouco na maca e aí veio, gente, a médica. E assim, gente, a cada vez que eles colocavam um comprimido, eles ouviam o batimento da bebê. E aí, gente, nessas últimas vezes aí que eles estavam ouvindo o batimento da bebê, gente, eu já tava assim, sentindo que o batimento dela tava menos, sabe? O aparelho, gente, além deles estarem ruim, porque às vezes o moço vinha, ou às vezes a médica vinha ouvir o batimento e tava fraco. Por conta da pilha, eles falavam, mas eu sentia, gente, que não, que já era o batimento da bebê assim. E enfim, gente, aí a médica falava pra mim, gente, que eu já tava de quase 6 centímetros nessa vez que ela veio fazer o exame de toque. Ela falou pra mim, gente, que eu tava com quase 6. E eu já não tava mais aguentando, gente, sério. E a cada exame de toque, gente, parecia que ela chamava uma contração. E eu falava pra ela, gente, eu não tô aguentando mais essas contrações. Parece que não estão de 1 em 1 hora. Elas estavam. E enfim, gente, aí eu falei pra médica que parecia que elas estavam de 10 em 10 minutos, gente, de tão forte que tava. Eu não conseguia ficar um bom tempo sem sentir a dor, sabe? Parecia que já tava bem forte mesmo. E, enfim, gente, ela falava pra mim, nessa última vez que ela fez o exame de toque, gente, ela disse que eu já tava com 6 centímetros. Só que, gente, 2 vezes que ela fazia o exame de toque, ela falava que eu tava com esses 6 centímetros, quase 7. E aí eu ouvi ela falando lá fora, gente, com os enfermeiros, falando que eu não saía do 5, que eu não saía do 5 pro 6. Aí na primeira ela falou que eu não saía do 4 pro 5, e ela falando que eu já tava com 6. E eu já tava ficando, gente, agoniada, sabe? Eu já não tava mais aguentando as dores. Eu falava pro meu marido fazer massagem nas costas e não tava adiantando. Eu tava preocupada porque minha bolsa já tinha tanto líquido saindo, gente. Eu tava com medo de faltar líquido, sabe? Pra beber. E aí eu não tava mais aguentando de tanta dor, gente, tanta dor. E, enfim, eu falei pra ela que eu já não tava mais aguentando tanta dor. Falei pra ela que eu já queria uma cesárea. E ela falou que não, gente, que ainda dava, ela falava pra mim que faltava pouco, só faltava 4 centímetros. Ela perguntou se eu já queria colocar o soro, gente, ela já veio falando pra enfermeira, né, fazer acesso pra já colocar o soro. E sério, gente, o soro era o ocitocina, então é muito forte, sabe? Assim que coloca na veia, você já sente uma dor absurda. E eu fiquei com muito medo, porque eu já tava sentindo uma dor muito forte, eu ia sentir uma dor 3 vezes mais forte ainda. E aí, enfim, gente, eu falei pra ela que eu não aguentaria e falei pra ela que eu já queria cesárea. Gente, eu gritava já, sabe? Já com 6 centímetros eu já tava gritando muito. Como se eu já estivesse ganhando a criança, gente. Eu não queria fazer um escarcel, mas, gente, eu não tava aguentando mais dor, sabe? Você sente tanta dor que ali na hora nem parece que é você, sabe? Você sai de si, você se torna uma outra pessoa de tanto que a dor é forte. E enfim, gente, ela não queria liberar a cesárea. Ela falou assim que faltava muito pouco. E lá fora, a gente, ela falou para os enfermeiros que eu não saía de 5 centímetros. E aí os enfermeiros falavam, nossa, ainda, ainda. E assim, gente, eu já ficava me estressando, sabe? Já tava ficando estressante. E aí, gente, meu marido pegou. E na outra vez que ela veio fazer exame de toque, meu marido pegou e falou assim que já não queria que eles ficassem me tocando. Que eu já tinha implorado para eles me darem a cesárea, então que eles fizessem a cesárea, né? Já que eu tava implorando para fazer. E sério, gente, vocês tinham noção. A médica ficou brava, ela falou assim que não, que dava pra mim aguentar.
Eu falei pra ela que eu já não aguentava mais, gente, que eu realmente queria uma cesárea. E ela disse então que já que eu queria então uma cesárea, ela falou que não ia fazer mais o toque e falou que não iria ouvir os batimentos da minha bebê, gente. Sério, vocês não noção que ela falou isso, que ela não ia ouvir os batimentos só porque eu já não aguentava mais ela ficar só fazendo exame de toque, 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 e eu não tava tendo mais dilatação, gente. E aí, gente, meu marido ficou bem bravo, ele disse que chamaria médico, queria conversar com o chefe, enfim, foi bem, assim, complicado. E acabou, gente, que ela falou assim, que se eu realmente quisesse, então, uma cesárea, que eu ficasse esperando a cesárea, que a cesárea tinha muita gente pra fazer, tinha bastante, que tinha agendado, então, só ia liberar lá para umas 5 da tarde, gente. Isso era umas 10 da manhã, umas 10 quase 11. E eu já não tava mais aguentando de dor, gente. Então eu ficava assim na cabeça, não vou aguentar até 5 horas da tarde com essas dores. E ainda só com esse tanto de dilatação, demorando quase 3 horas para aumentar 1 centímetro. E eu ficava lá, gente, com bastante dor, não aguentava mais. E implorando bastante, gente. Teve uma hora que eles deixaram a gente por algumas horas lá abandonado no quarto. E depois, gente, de um tempão que eu já não tava mais aguentando, voltei pro chuveiro, gente. Ela só pegou e falou, gente, que se a gente precisasse, se caso o neném nascesse, era só ele ir lá gritar que eles vinham ajudar, sabe? Era pra mim, basicamente, gente, eles queriam que eu ficasse no quarto, né, sentindo as dores, dores, dores. E pro neném nascer realmente normal, gente. Eles queriam que o neném nascesse normal. Por mais que eu já não aguentava mais, por mais que eu queresse a cesárea. E aí, gente, eu peguei e implorei pra médica, gente. Tive que implorar pra ela que. Então, fazer o toque, mesmo que eu não queria mais parto normal. Eu falei pra ela, então, por favor, faz o toque, porque eu quero ouvir a minha filha, né? Eu quero ouvir o coraçãozinho dela, pra ela realmente, gente, continuar ouvindo o coraçãozinho, senão ela não ia ouvir mais. E aí, gente, ela ouviu. E aí, gente, eu já vi que tava meio fraco. E aí eu falei, eu quero uma cesárea. E aí, depois de um tempo, que a gente ia lá no quarto, ela veio, disse que era pra me assinar o termo da cesárea, disse que já iam quase me buscar. E, gente, essa de buscar, não vinha ninguém. Meu marido ficava indo toda hora atrás de um enfermeiro pra falar, gente, vocês não vão chamar algum enfermeiro pra buscar ela logo, pra fazer a cesárea. Enfim, a gente demorou bastante tempo. Eram quase umas 2 horas da tarde que vieram me buscar. Eu gritava, a gente não aguentava mais de dor. Aí, gente, ela não fez mais o toque. Aí veio o enfermeiro me buscar. Me colocaram, gente, ele mais meu marido, colocaram eu numa maca, gente. Ele falou que essa maca eu não podia nem me movimentar, gente. Era uma maca alta. Gente, sério, tava me dando medo aquela maca. Era uma maca bem alta e que se eu movesse assim, gente, na hora que eu virava assim a cabeça, eu podia cair. Ela não tinha muita segurança. Enfim, gente, meu marido ajudou o enfermeiro a me levar lá pra sala da cesárea, que era lá em cima. Enfim, gente, fui pra sala. E aí, quando eu cheguei lá, a gente ainda demorou uns 40 minutos pra fazer a cirurgia. E eu gritava lá, gente, gritava porque a dor tava vindo muito mais absurda, muito mais. Eu falava, eu não aguento mais essa dor. E, gente, as pessoas passavam, ficavam me olhando. Tinha moças que estavam, era assim, eles me colocaram no pós-operatório, gente, ó. E aí as mulheres que tinham feito cesárea ficavam me olhando assim, vendo eu aguentando aquela dor, né, sofrendo com a dor. E enfim, gente, aí veio uma enfermeira, gente, que ela me ajudou muito. Ela foi muito gentil comigo. Ela disse que aconteceu com ela a mesma coisa comigo, que ela demorava muito a dilatar, ela não tava aguentando mais, pediu cesárea. E aí, gente, toda a dor que eu senti, ela falou pra mim apertar bem forte a mão dela. Sério, gente, eu quase arranquei o braço da enfermeira, de tanto que a dor tava absurda. E eu falava pra ela, pelo amor de Deus, será que já não tá pronta a sala? Eu só quero fazer essa cesárea logo. E sério, gente, todo o medo que eu tinha de cesárea foi tudo embora, gente, porque a dor era tão forte que eu só queria que eles fizessem alguma coisa pra tirar aquela dor de mim. E tirar a bebê logo. E enfim, gente, aí demorou um tempo, depois me chamaram, né, me levaram pra sala. E aí, lá eles me arrumaram, colocaram, a moça me pôs de pé, né? Tinha várias pessoas na sala, gente, estudantes, inclusive. Foi até uma médica, gente, um estudante que fez a minha cesárea, pra vocês terem uma ideia. Aí a gente colocaram, né, no acesso já o soro que eles colocam, né, aquele negócio pra ouvir o batimento, pra ver a pressão da gente, né. Enfim, né, quem fez cesárea aí já entende o que eles colocam. Aí, gente, eu fiquei uns 10 minutos sentada, né, pra colocar, pra pôr anestesia nas costas.
Eu ficava com muito medo, a gente, da contração vir tão forte e acabar que na hora que ele colocasse, aplicasse a injeção, eu mexesse, gente, e acontecesse alguma coisa, né? Porque dizem que na cesárea você não pode movimentar na hora que eles te dão anestesia, né? Porque você pode ficar paraplégica, então esse era o meu medo. Mas enfim, gente, graças a Deus deu tudo certo. Enquanto, gente, ele aplicava, assim, eu orava pra Deus me ajudar naquele momento. E graças a Deus, gente, foi super tranquila a injeção, não senti nada, só senti uma coisinha lá na minha coluna, assim, espinhal. Mas graças a Deus, gente, deu tudo certo. E aí, me colocaram, gente, a sonda. Nem senti a sonda, gente. E assim, gente, a minha experiência com a cesárea é muito estranha. Você sentiu, você não sente mais nada do seu corpo. Aí você fica sentindo as pessoas abrirem sua barriga. É muito estranho. Você sente que estão mexendo com você, mas você não sente dor. Você não sente realmente, assim, uma sensação mais forte que estão, né? Só sente que alguém tá mexendo ali em você. Mas graças a Deus, a gente deu tudo certo, a cesárea. A minha bebê nasceu, né? Aí, gente, foi muito emocionante quando eu vi ela. Eu vou deixar pra vocês aí as fotinhas no final que a gente conseguiu tirar, que a gente falou pra enfermeira tirar a nossa. Bom, gente, dei uma pausa pra colocar a gente a bebê aqui, porque ela tá dormindo, né? E ficar no colo assim machuca um pouco, né? Então, coloquei ela aqui no carrinho e vamos lá continuar o vídeo. Bom, gente, então, a bebê nasceu, gente, eu vi ela, fiquei muito emocionada. E, enfim, gente, aí eu fiquei vendo assim, eles colocando ela lá, né, pra ver o tamanho. Tipo, nem viram o tamanho, gente, nem viram o tamanho dela, nem o peso, enfim. Só colocaram ela num negocinho assim, meio que pra limpar, né, ela e pra. Depois, na hora que eu saísse de lá, no pós-cirúrgico, ela ficar comigo. Enfim, gente, eu meio que não via muitas coisas, sabem? Tipo, tava me dando sono, né? Porque sei lá que eles aplicam lá o que que é o soro, gente. Que eu tava sentindo já bastante sono. E, gente, eu esqueci de falar no começo que na hora que eles iam começar a fazer a cirurgia, eu tava sentindo uma pressão abaixando, gente. Porque eu já, nesse dia, eu não tinha comido nada. Parecia que eu já tava me preparando, gente, pra fazer uma cesárea, né? E aí eu já não tinha comido nada. A última vez que eu tinha comido, gente, era sido umas 7 horas da noite do outro dia, do dia anterior, né? Depois disso eu não tinha comido mais nada, gente, porque a comida do hospital era horrível, eu não conseguia comer. Sério, era bem ruim. Nesse dia, gente, que eu fiz a cesárea, eu só tinha tomado uma xicarazinha de café. E eu não tinha conseguido tomar o café, gente, porque a dor era absurda, né? Então eu nem consegui comer nada. Então, por isso que deu certo, gente, a cesárea também. Mas enfim, gente, então fizeram, gente, a cesárea. E aí, gente, me costuraram, aí meu marido saiu, só chamaram o meu marido pra ver a bebê nascer. E aí depois ele saiu. E ele desceu lá pra baixo, gente. Aí lá em cima a gente ainda foi pra uma outra sala, que era a sala pós-cirúrgico, né? Onde ficava eu e colocaram a bebê do lado. E aí, gente, a bebê eles não colocaram roupinha, não. Eles só colocaram um lençol nela, só enrolaram um lençol nela pra colocar do meu lado. E aí, gente, eu só descia pra baixo novamente pro meu quarto na hora que eu começasse a sentir um pouco as minhas pernas, sabe? Gente, eu tava muito sonolenta. Eu queria só fechar os meus olhos e a minha cabeça tava muito ruim, muito tonta, muito pesada. E aí eu tinha que ficar olhando a bebê do lado, né? Porque eu tinha medo de pegarem minha bebê, de tão linda que ela é. Enfim, gente, foi muito ruim. Aí eu nem fiquei lá por 2 horas, nem acho que nem deu 1 hora e meia. E aí o moço já levou a gente pra baixo. E aí, gente, quando a gente chegou lá pra baixo, era quase 7 horas, assim. Eram quase 7 horas. 6 horas, quase 7 horas. Enfim, minha bebê nasceu, gente, 3h30 da tarde, tá? Ela nasceu, gente, com 3 quilos, 110 e com 47 centímetros. Ela nasceu, gente, um pouquinho gordinha, né? E um pouco pequena. Mas, gente, ela nasceu muito linda. Vou deixar pra vocês as fotinhas, como eu disse. Enfim, gente, então a gente foi pro quarto. Meu marido, gente, ele acabou saindo nesse dia pra comer alguma coisa, porque tava morrendo de fome. E a moça já tinha avisado que não teria janta para os acompanhantes, apenas sopa, e ele não gostava. Enfim, gente, minha bebê ficou por umas 3 horas, gente, sem a gente saber o quilo dela, sem a gente saber o tamanho dela, sem colocar uma roupinha nela, gente. Essa menina nasceu, gente, espirrando, espirrando. Eu já fico muito preocupada que a bebezinha mal nasceu e já ia pegar uma gripe. Mas, gente, depois de umas 3 horas aí, buscaram ela pra dar um banho, né? Aí meu marido tava lá, a gente deu roupinha pra ela. E enquanto ela tomava banho, gente, eu tentei tirar um cochilo, né? Porque a minha cabeça tava tão tonta que eu não conseguia ficar com os olhos abertos pra olhar ela enquanto ele tinha saído.
Então eu tava com medo de dormir e, tipo, não ter ninguém pra ficar olhando ela, né? Mas enfim, gente, deu tudo certo. Ela tomou o banho dela, demorou bastante, gente. Aí eu consegui dormir bem, né? Acho que foi umas 2 horas. Aí eu consegui dormir um pouco pra descansar a mente. E enfim, gente, depois veio a enfermeira. Eram quase umas 11 horas da noite, gente. Aí ela veio, essa enfermeira, ela trocou o pano, né, gente? Porque a gente sangra muito no dia. Aí, gente, ela tirou o pano. Aí ela falou, gente, depois de umas 3 horas ela ia voltar pra me ajudar a tomar banho. Que eu ia tomar banho naquele dia. Eu achei que ia só no outro dia, gente. Mas não, eu ia tomar banho naquele dia. Assim que, gente, eu. Era quase 1 hora da manhã. Quase 2 horas da manhã, gente, eu fui tomar banho. Ela tirou a sonda, gente. E aí o meu marido me ajudou a tomar banho enquanto ela trocava a cama. E aí, gente, eu fui, tomei banho. E assim, gente, eu não senti tanta dor, mas eu senti um desconforto, né, na costura. E enfim, gente, aí eu fui, tomei meu banho. Meu marido me ajudou, né? Coloquei o absorvente que eu tinha levado. Sangrei bastante, gente, nos primeiros dias, né? Na primeira semana eu sangrei muito, 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 muito mesmo. E, gente, eu fiquei lá por 2 dias, né? Porque quando você faz cesárea, você fica 72 horas, então você fica 2 dias. Eu já não aguentava mais, gente, porque foi um pesadelo esses dias. Minha filha ficou com fome, mas isso vai ser vídeo pro outro relato, que vai ser o relato da amamentação. Enfim, gente, depois eu vim embora. E lá, gente, eu sofri muito em questão de descer da maca. E, gente, minha bebê tá chorando aqui. Bom, gente, vim aqui finalizar esse relato, porque, gente, eu acho que esse relato já tá até grande, né? E eu tô olhando aqui pro lado, gente, que é porque eu tô amamentando a bebê, gente, que ela já saiu do berço ali, do berço do carrinho, a gente já chorando, porque ela já quer o mamar dela. Enfim, gente, então aí eu tomei meu banho, né? Saí do hospital, gente, depois de muito sofrimento lá. Sofri muito, gente, por conta que eu sentia as dores, né, da cesárea depois. E eu não tinha muito, assim, gente, só o meu marido, mas eu sentia muita dor. E às vezes, gente, era dificultoso descer da maca, porque tiravam a escadinha. E aí eu tinha que descer sem a escada, gente. Então, assim, eu meio que forcei os meus pontos. Então, eu senti muita dor. Eu fazia muito esforço da parte dos pontos, né, pra me levantar, enfim. E aí, gente, quando eu voltei pra casa, depois de alguns dias, a minha cesárea abriu, gente. Sim, minha cesárea abriu. E aí eu fiquei bem desesperada, gente, porque um lado tava fechado, sabe? E o outro tava aberto. Só que, gente, a minha cesárea foi muito mal feita. Eles fizeram a costura muito mal feita, gente. Não é que nem esses dias que falam que só dão 2 pontos, né? Um de cada lado. Não, gente, a minha cesárea parecia que eles estavam costurando uma carne, porque os pontos, gente, era muito grosso e tinha sido muito mal feita, né? Porque até então, gente, minha cesárea foi feita com um estudante e o estudante não conseguia a gente nem colocar lá o jaleco dele, porque eu ouvi o sacrifício dele pra colocar o jaleco. E aí, gente, ele que costurou também. E o lado que abriu, gente, foi o lado que ele tinha costurado, que tava bem mais mal feito. Enfim, gente, voltei na maternidade. E lá, gente, no hospital eles falavam que tava tudo certo. Então eu acho que abriu em casa, né? Porque aí foi em casa que eu fui ver direito, gente. E aí na primeira vez que eu vi no espelho, que tava abrindo. E, enfim, gente, aí abriu, voltei lá na maternidade, né? Porque me falaram que qualquer coisinha eu tinha que voltar lá. E tava aberta, gente. Tava 5 centímetros aberta. A moça me passou, a médica me passou remédio pra tomar, pomada, porque ela falou assim, gente, que poderia fazer uma cesárea novamente. E assim, já fiquei com muito medo. Imagina fazer uma cesárea sem ter um bebê dentro. E ter que ficar 2 dias lá, sem ter um bebê só por conta dos pontos ter abrido, gente. Então eu fiquei com bastante medo, né? E, enfim, gente, graças a Deus o meu ponto tá recuperando. Ele já fechou, gente, um pouquinho, né? Nesse um mês. Eu fiquei quase aí, gente, um mês com os pontos, né? Não tirei os pontos por conta de estar muito aberta. E, enfim, gente, ela tá fechando aos poucos, né? A médica falou que demora aí um mês pra fechar. Ela deu uma fechadinha, gente, de um lado. Tô colocando ainda, gente, pomada, tô fazendo acompanhamento todo de semanal, sabe? Toda semana eu tô indo lá na maternidade pra acompanhar como tá os pontos. Mas, graças a Deus, a gente tá indo bem. Mas, assim, gente, a minha experiência nessa maternidade que eu ganhei minha filha, gente, foi horrível. Foi, sério, eles não me ajudaram em questão de amamentação. Não, tipo, não me ajudaram muito.
Pelo contrário, gente, eles queriam me forçar muito pra fazer o parto normal, mesmo eu não aguentando mais. E, enfim, gente, sério, foi horrível. Não quero ter mais filhos, gente, depois dessa experiência. Mas é isso, gente. Então, meus pontos ainda estão. Meu ponto ainda tá aberto, mas tem um lado que já tá fechando, né? Tá fechando conforme, gente, eu tô fazendo a pomada, né? Tô colocando a pomada, tô colocando o spray que a médica mandou passar. E enfim, gente, esse foi o meu relato de parto, tá? Induzido, que acabou virando uma cesárea de emergência, né? E então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu acho que ficou um pouco grande, mas me desculpem. Eu queria falar assim o máximo que eu lembrava e realmente como foi, tá? E depois, gente, eu vou vir aqui trazer outro relato pra vocês, que vai ser o relato de amamentação, tá? Que também pra mim não foi um processo fácil. Então é isso. Espero que tenham gostado. A gente deixa o like, tá? Se inscreva no canal, por favor, pra gente chegar logo a 700 inscritos. Tô bem ansiosa. E o ano que vem rumo a 1K. E ativem o sininho, tá, gente? Pra não perder os próximos vídeos.